Oi pessoal, o processo de produção do vídeo de cálculo acabou. Eu gostaria que vocês dissessem o que é que vocês acharam ao final do vídeo da fórmula de resolução, né? Da novidade que a gente teve essa semana, que foi a implementação das questões resolvidas no quadro. E também queria que vocês dissessem qual a dificuldade que vocês tiveram nas últimas semanas, certo? Na semana 4 e agora na semana 5, quais foram os conteúdos mais difíceis que a gente vai estudar nas próximas semanas e eu pretendo gravar mais vídeos para vocês, tá bom? Então vamos lá agora ver as fórmulas de resolução das questões da semana 5. Bom, pessoal, essa aqui, né, foi a minha primeira tentativa, primeira vez que eu abri esse questionário da semana 5. Como vocês podem ver, eu não tirei uma nota máxima, porque eu me descuidei em relação ao tempo. Eu empreguei 1 hora, né, gastei 1 hora e não tinha conseguido fazer. Fui fazer as questões devagar, né, com calma, com cuidado, para não errar. E eu não tinha visto que tinha horário. O professor Moacir geralmente não coloca tempo, né? Ele não coloca tempo para a gente terminar as tentativas. Mas as que eu tinha feito, as primeiras que eu tinha feito, estão respondidas, está vendo? A primeira respondida, a segunda também respondida e a terceira. A quarta, quando eu estava fazendo, quando eu fui marcar, eu não estava olhando para a tela do computador. Quando eu fui marcar, eu percebi que o horário tinha acabado. Então, eu nem consegui marcar nem a quarta, nem a quinta. Por isso que eu tive que abrir uma segunda tentativa, certo? E na segunda tentativa veio uma questão diferente, que é a que a gente vai ver mais na frente. Bom, a primeira questão que abriu, eu julgo ela como a mais difícil, tá? De todas as questões dessa semana, eu acho que de todas as questões até que a gente teve em cálculo 2 até agora. É essa questão aqui, ó, que pede qual o comprimento da curva dessa função aqui, ó, y igual a 1 mais 6x elevado a 3 sobre 2 no intervalo de 0 a 1, né? X pertencente a esse resultado aqui, a esse intervalo. Então a gente precisa entender isso aqui, mas como essa é a questão mais difícil, eu vou deixar ela um pouquinho para o final. Acho que ela vai ser a última questão que eu vou responder. Primeiro eu vou responder as outras que dão uma introdução no conteúdo de cálculo de comprimento de curva e de volume, né? Que é o que a gente precisa se preocupar mais nessa semana. Quase tudo foi baseado em volume. Então vamos lá para a segunda questão. Nessa segunda questão, ele já começa pedindo o volume do sólido obtido pela rotação da região limitada pela curva y igual a x ao quadrado, certo? A função x ao quadrado a gente conhece, a gente sabe muito bem quem é ela. Agora, o que é calcular esse volume obtido pela rotação em torno do eixo x? Vou mostrar para vocês no quadro. Lembrando que a variação do x é de 0 até 1. Então vamos estudar esse caso aí. Então veja bem, o que é a gente calcular o volume desse sólido, certo? Que gira no intervalo de 0 a 1, que ele faz uma rotação em torno do eixo y. A gente sabe que a função x ao quadrado é algo parecido com esse desenho aqui. Então, rotacionar ela é como se a gente pegasse esse U que ela está formando e girasse ela aqui, ó, para frente, fizesse uma volta completa. Dá para imaginar que a gente vai ter mais ou menos uma figura parecida com isso aqui, ó. No intervalo de 0, nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 1, a gente vai ter uma figura parecida com essa figura aqui, ó. Um cone, certo? Então, esse cone formado nesse intervalo aqui, ele tem um determinado volume. E para a gente calcular esse volume, a gente precisa fazer a integral da área dessa figura. E a área o que é? Se eu cortar ela em qualquer local aqui, ó, imagine que eu corto essa figura nesse local, vai me resultar uma figura plana. Que figura é essa? Um círculo. Porque ela fez uma rotação ao entorno de x. Então, em qualquer local aqui, se eu tirar aqui, ó, cortar essa figura bem próxima a 0, vai me resultar numa figura bem parecida com isso aqui, ó, um círculo pequeno, certo? Então, o que vocês precisam entender é que esse sólido ele é formado através de uma revolução, de uma rotação completa no eixo de x. E aí, quando a gente corta essa figura em qualquer desses locais, a gente tem a área de um círculo. E essa área é dada exatamente por, a gente já conhece a fórmula de um círculo, certo? É dada por πr ao quadrado. Mas a pergunta é, quem é o raio? Porque eu saberia calcular aqui se eu tivesse o raio. É simples. A gente não está tratando da equação x ao quadrado? Então a distância entre o eixo de x e o ponto dessa função é a própria equação x ao quadrado. Você imagine que se a gente pegar aqui no ponto 1 e substituir em x, ó, 1 ao quadrado é igual a 1.
certo? Então a distância em qualquer um desses pontos aqui até a função é o próprio x ao quadrado, que vai representar o meu raio, certo? Então, a partir desse esboço aqui que a gente fez, e sabendo que o volume desse sólido vai ser calculado pela integral da área, a gente já pode anotar aqui que o volume desse sólido é igual à integral nesse intervalo de x, a integral de 0 a 1, de quem? Da área da função x derivando de x, certo? E aí a gente precisa prestar atenção que essa área ela é dada pela figura geométrica que a gente tem, que é um círculo. Em qualquer local que eu cortar esse sólido, eu vou ter um círculo. A área é dada por πr ao quadrado, certo? Então eu já posso substituir aqui que o volume ele é igual à integral no intervalo de 0 a 1, tá? Da área derivando de x, da área de x. Mas quem é essa área? Ela é dada por πr ao quadrado de x, ok? E a gente sabe que o raio é quem? O raio dessa figura aqui, ele nada mais vai ser do que a própria função, x ao quadrado, tá? Então a gente vem para cá e diz que o volume ele é igual a integral de 0 a 1 de π vezes, quem é o raio, vou colocar entre parênteses, é a minha própria função, x ao quadrado, certo? E isso aqui, ó, o raio está ao quadrado, então ao quadrado de x, ok? Daqui a gente já pode tirar que o meu volume é igual a quem? A integral no intervalo de 0 a 1 de π vezes potência de potência x à quarta dx, perfeito? Aqui é um passo que a gente já sabe calcular, tá? É uma integral comum, a gente vai precisar fazer o processo da antiderivada e aí a gente vai descobrir quem é o volume desse sólido. Então, a partir de agora, como a gente já sabe calcular isso aqui, certo? Eu tenho noção de que esse resultado ele vai ser o seguinte, ó. Quando eu vou fazer a antiderivada, né, nessa integral, eu sei que uma constante ela vem para o lado de fora, então ó, o volume é igual a π, é uma constante, é um número irracional, mas é uma constante, então ele vem para o lado de fora, e eu continuo com a integral no intervalo de 0 a 1 do monômio x à quarta, tá? Então agora aqui ó, a gente vai fazer o processo da antiderivada, que é muito fácil. A gente permanece com π do lado de fora da integral, a gente estabelece a nossa antiderivada de x e a gente sabe que a regra é que a gente adiciona 1 na potência e a própria potência a gente joga para o denominador, certo? E eu continuo aqui com o intervalo de 0 a 1, tá? Então o próximo passo é só a gente calcular isso aqui e deixar a função numa forma mais fácil de trabalhar com ela. Então a gente fica com x elevado à quinta sobre 5, tá? Então eu vou trazer esse 5 para fora, denominador para fora, para deixar o meu x elevado à quinta aqui sozinho no intervalo de 0 a 1. Como essa fração 1/5 vai multiplicar o x elevado a 5, tanto quando o intervalo for 1, tanto quando o x for 1, quanto quando o x for 0, então esse 1/5 ele pode vir para fora também, certo? Então eu fico com o seguinte, ó, π vezes 1 sobre 5, que multiplica, agora sim, ó, agora eu vou substituir os meus intervalos. Então, quando x for igual a 1 elevado a 5, menos quando x for 0 elevado a 5. Já substituímos os intervalos, quando era 1 e quando era 0. Então eu vou ficar com o seguinte, ó, π, que multiplica 1 sobre 5, aqui dentro 1 elevado a 5 é igual a 1, não é isso? 1 elevado a 5 igual a 1, 0 elevado a 5 igual a 0, então eu tenho que π, que multiplica 1/5, multiplica quem? O resultado aqui dizendo 1 menos 0, 1. Então, é fácil dizer que o meu volume, que é igual à integral no intervalo de 1 a 0 da área da função x, ele é igual a π vezes 1 vezes 1 é o próprio π, certo? E o denominador é o 5. Então, o resultado da minha integral do volume, a integral da área, que significa o meu volume, é π sobre 5.
Na terceira questão, ele também pede o volume de um sólido obtido pela rotação, só que agora de outra função que a gente também conhece. A gente não sabe ainda como ela se comporta para calcular o volume, mas a gente conhece essa função aqui, ó, exponencial de x, certo? Então a gente vai trabalhar com ela do mesmo jeito que a gente trabalhou com a x ao quadrado, só que vai ter uma diferençazinha. Lembrando que a rotação também é em torno do eixo x, né? E com x variando de 0 a 1. Então é praticamente a mesma coisa. Vamos lá ver. E aproveitando a questão anterior, onde aqui nessa função ela pede a mesma coisa, que é o volume do sólido, que vai ser resultante da revolução da função exponencial de x, na questão anterior era x ao quadrado. Então a gente vai ter que essa função aqui, o gráfico é parecido com isso, quando ela rotacionar em torno do eixo de x, ela vai formar uma figura sólida. E aí na questão pede qual o volume desse sólido no intervalo de 0 a 1. Como a gente já viu, o volume é calculado pela integral no intervalo de 0 a 1 da área dessa função, certo? E a gente sabe que ela sempre vai formar setores de área circular. E área circular a gente sabe que a área é dada por πr ao quadrado, onde o raio é a própria função. Então, a integral de 0 a 1 de π, a função é o exponencial de x ao quadrado. Mais uma vez mostrando por que isso acontece, a gente vem para o gráfico aqui. Então, rotacionando essa figura aqui, a gente tem algo parecido com isso aqui, ó. A gente sabe que é no intervalo de 0 a 1, então a gente vai contar com esse sólido apenas nesse intervalo aqui, certo? Então a gente tem que vai ficar uma figura mais ou menos com isso aqui, ó, uma figura no formato circular, certo? Parecida com essa figura aqui, parecida com um prato, na verdade, né? Então a gente sabe que em qualquer lugar, se eu fizer um corte nessa figura, se eu cortasse essa figura aqui e trouxesse o desenho para cá, eu teria um círculo, certo? Vendo essa função, a gente percebe que quanto mais próximo do zero, mais esse círculo seria fechado. E quanto mais próximo do 1, mais esse círculo seria aberto. E quanto mais longe no eixo x, aí é que ele ficaria infinitamente grande. É daí que vem a relação que a distância, o raio, né, da função, o raio da área que a gente vai calcular, é essa distância aqui, ó, do eixo x, é a distância do eixo x até a função, que é exatamente quem? O exponencial de x, certo? Então veja bem, se o volume é dado por π exponencial de x ao quadrado, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que o volume, ele é a integral no intervalo de 0 a 1 de quem? De π exponencial de x ao quadrado, potência de potência, eu fico com exponencial de 2x dx, certo? Aqui eu sei que como o π é uma constante, ele vai vir para o lado de fora, então eu vou trazer a minha função para cá, ó, eu vou ficar com π, né? E a integral de 0 a 1 da exponencial de 2x dx, tá? Como eu sei que o processo que eu vou ter que aplicar aqui agora, ele vai ter que ser a antiderivada do exponencial de 2x, e eu não posso ter a antiderivada direto do exponencial de 2x, eu vou ter que aplicar o método da substituição, que é trocar esse elemento aqui 2x por outro elemento para poder praticar a antiderivada e aí voltar com o termo de x. Geralmente a gente utiliza quem? Geralmente a gente utiliza o termo u, não é? Então eu vou dizer que u é igual a quem? A quem eu quero substituir. U é igual a 2x. Então a derivada de u em relação a x, ela vai ser o quê? Quem é que eu derivo 2x? Eu tenho o 2. Mas observem que quando eu for substituir u aqui, eu vou continuar derivando de x. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso derivar em relação a u. Eu preciso isolar dx aqui, ó, para que eu fique com a derivada de u aqui para substituir. Então o que é que eu vou precisar fazer? Ó, colocando o dx para cá e o 2 para cá, eu tenho que a derivada de u sobre 2 é igual a dx. Então o que é que eu posso fazer? Eu já posso trocar esse 2x por u e já posso trocar esse dx, que é a derivada em relação a x, por du sobre 2. Então, esse meu cálculo de integral aqui vai ficar π, integral no intervalo de 0 a 1 de quem? Da exponencial de u, que eu substituí,
que multiplica dx, que é igual a quanto? A derivada de u sobre 2, certo? Então, para a gente facilitar, eu sei que aqui eu posso desmembrar e isso aqui eu tenho uma fração, né? Eu vou colocar aqui de lado para vocês perceberem, ó, que eu fico com π integral no intervalo de 0 a 1 da exponencial de u, que multiplica 1 sobre 2, né? Eu desmembrei, derivada de u, certo? E eu também sei que, como isso é uma constante, isso vem para o lado de fora. Então, basicamente, a minha função, a minha antiderivada, ela vai ser da seguinte maneira, ó. Eu vou ter π que multiplica 1 sobre 2, certo? Intervalo de 0 a 1, e quem ficou dentro? A exponencial de u em relação a u. E aqui eu já sei derivar isso aqui. Isso aqui é muito fácil de derivar. A antiderivada do exponencial de u é o próprio exponencial de u, certo? Então a gente tem isso aqui, ó. A gente tem π vezes 1 meio, eu já coloco aqui logo π sobre 2, é isso? E eu vou tirar a antiderivada da exponencial de u. Eu fico com o quê? Eu fico com a antiderivada da exponencial de u é o próprio exponencial de u no intervalo de 1 a 0, certo? Então, eu tenho que π sobre 2, que multiplica... agora vem a sacada, ó. Quem é o u? Eu já posso substituir. U é igual a quem? U é igual a 2x. Então, já posso substituir. A exponencial de 2x no intervalo de 0 a 1, certo? E agora o que eu vou fazer é só o passo final da integral, que é substituir o meu x por quem ele é nos intervalos, né? De 0 a 1. Então, π sobre 2, que multiplica a exponencial de x, de 2x, quando x for igual a 1, certo? Menos a exponencial de 2x, quando x for 0. E eu vou saber quem é esse intervalo aqui. Então, eu tenho π sobre 2, que multiplica quem? Que multiplica o resultado dessa exponencial aqui, ó, exponencial 2 vezes 1, fica a própria exponencial de 2, menos 2 vezes 0 é a exponencial de 0. Então, menos a exponencial de 0. Só que aqui, a gente sabe que a exponencial de 0, todo número que é elevado a 0, ele é igual a 1, certo? Então, no final, o meu resultado é que π sobre 2, que multiplica quem? A exponencial ao quadrado menos 1. A exponencial ao quadrado menos 1. E essa é a resposta. Nessa quarta questão, ele pede a área da região, que é limitada pelas curvas da figura, né? Na função cosseno, que é essa curva aqui, ó, e a função seno, que é essa curva aqui. Então, o que a gente vai querer é basicamente isso aqui, ó. Essa região onde está esse A1 aqui, ó. É essa área aqui que a gente quer calcular, certo? No intervalo de 0, como ele fala na questão de 0 a π sobre 4, que é justamente onde essas funções se encontram. Então, vamos lá tentar calcular isso aqui. Primeiramente, a gente vai fazer uma análise sobre as funções, que a nossa questão já disse que a função que passa aqui por cima é a cosseno de x, e a função que nesse intervalo, né, de 0 a π sobre 4, ela passa por baixo, é a função seno de x. A gente poderia até comprovar, porque a gente sabe que quando x é 0, o cosseno de 0 é igual a 1, então beleza, e quando x é 0, o seno de 0 é igual a 0, tranquilo? Então, vê só, como ele pede a área que está formada entre essas duas funções, né, no intervalo de 0 a π sobre 4, então a área que a gente vai calcular é essa área aqui, ó. É a área que está formada entre a função cosseno de x e a função seno de x no intervalo de 0 até π sobre 4. Então, é até aqui, certo? Então é essa área aqui, que é o mesmo que a gente tirar a integral do cosseno de x nesse intervalo, que seria toda essa área aqui, e depois subtrair pela integral do seno de x, que seria só essa área. E aí a gente tem a área aqui rachurada, certo? Então, vê bem, se a gente sabe que a gente tem que calcular a área da função cosseno de x no intervalo de π sobre 4, de 0 a π sobre 4, e subtrair da área da função y igual a seno de x também no intervalo de 0 a π sobre 4, a área de uma função, como é que a gente tem a área de uma função? Calcula a integral, certo? Então, nada mais vai ficar do que a integral no intervalo de 0 a 1 da função cosseno de x, dx, menos, por que essa vem primeiro?
Porque a gente sabe que ela está por cima, certo? Então se ela está por cima, a gente vai ter que subtrair a de baixo pela de cima. E a segunda é no mesmo intervalo de 0 a 1 da função seno de x. Tranquilo? Porque ela é a função que vem por baixo. Ao calcular essa integral e essa integral aqui, a gente vai subtrair e vai ter o resultado dessa área rachurada aqui. Então o primeiro passo que a gente vai fazer é procurar a antiderivada de ambas as partes, certo? Então eu vou trazer para cá, ó, e eu sei que quando eu tiver a integral do cosseno de x no intervalo de 0 a 1, quem é a antiderivada do cosseno de x? É o próprio seno de x, certo? Então eu já tirei minha antiderivada, eu só preciso estabelecer os meus intervalos, certo? Só corrigindo aqui, ó, não é no intervalo de 0 a 1, como eu havia dito, é no intervalo de π sobre 4, de 0 a π sobre 4, tá? Então, vê só, no meu intervalo de 0 a π sobre 4, a antiderivada do cosseno de x é o seno de x. E isso aqui vai subtrair quem? Vai subtrair a antiderivada do seno de x. Quem é a antiderivada do seno de x? É o menos cosseno de x. Isso aqui continua ainda também no mesmo intervalo de 0 a π sobre 4. Certo? Então vamos lá. A gente já tirou a antiderivada, então a gente praticamente não tem nada mais o que fazer. Vai ter um processo trabalhoso aqui, que a gente vai ter que substituir, né, os intervalos aqui em x. Mas isso é só a gente prestar atenção para não cometer nenhum erro. Então vamos lá. Começando pelo próprio seno de x, a gente tem o seguinte, ó. Seno de x, quando for π sobre 4, então a gente tem o seno de quando x for π sobre 4. Então é o seno de π sobre 4 menos, vou colocar entre parênteses aqui para separar, quando o seno for 0. Então é menos o seno de 0. Primeira parte concluída. Sinal de menos aqui no meio, ó. E agora para a segunda parte, que é do cosseno. Então a gente vai ter o menos cosseno de x quando for π sobre 4 menos quem? O menos cosseno de novo quando x for 0. Então a gente tem essa parte aqui que veio daqui quando eu substituí os intervalos em x e essa parte aqui que veio daqui quando eu substituí os intervalos em x, certo? E agora a gente vai fazer passo a passo para não se perder, ó. Vamos lá. O seno de π sobre 4, quando a gente vem para o círculo trigonométrico, tem muita gente que esquece, quando a gente vem para o círculo trigonométrico, a gente tem que aqui é 0 e aqui é π, certo? Aqui em cima fica π sobre 2 e aqui embaixo 3π sobre 2, certo? Então aqui na metade eu tenho quem? A metade de π sobre 2 é π sobre 4. Se 0 representa 0 graus e π sobre 2 representa 90 graus, π sobre 4 representa 45 graus. Então é interessante a gente lembrar que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 0, que é igual a 0. Então a primeira parte a gente concluiu. A gente vai agora para a segunda parte. Então a gente tem o menos cosseno de π sobre 4. E o cosseno de 45 graus, que π sobre 4 é 45 graus, então o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2 também. Certo? A diferença que a gente vai ter aqui agora é que o cosseno de 0 não é 0. O cosseno de 0 é 1. Então aqui a gente tem igual a 1. Certo? Próximo passo é a gente resolver quem está dentro desses colchetes aqui. Então vamos lá. Aqui ó, a gente fica com raiz de 2 sobre 2 menos 0. É o próprio raiz de 2 sobre 2. Então a gente tem raiz de 2 sobre 2. Toda essa parte aqui a gente resolveu. Agora, sinal negativo, e a gente vai resolver aqui dentro. Ó. Eu tenho o menos raiz de 2 sobre 2. Eu vou continuar isso aqui dentro do colchete para a gente não se confundir. Então menos raiz de 2 sobre 2. E aqui eu tenho menos com menos que vem mais 1. Certo? Essa etapa aqui a gente precisa prestar atenção, porque tem muita gente que se confunde, porque esse sinal negativo aqui ele vai modificar os sinais dos dois números que estão lá dentro, certo? Então a gente vai ter aqui, ó, no próximo passo, a gente tem, trazer para cá, ó, a gente tem o raiz de 2 sobre 2 que está fora, eu permaneço com ele fora, certo? E aí, ó, menos com menos vai dar mais raiz de 2 sobre 2, certo? E menos com mais lá dentro dá menos 1. Então agora a gente tem raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, 2 raiz de 2
sobre 2. Eu tenho dois termos desse aqui iguais. E o menos 1 eu repito. E o último passo, como a gente sabe, o passo mais fácil que tem, ó, 2 no numerador, 2 no denominador, eu corto, eu fico com quem? Raiz de 2 menos 1. E essa é a resposta. E a gente percebeu que a nossa alternativa bate com a letra B, né? Raiz de 2 menos 1. Vamos para a próxima questão. No meu questionário, a última questão foi essa questão 5 aqui, foi a questão mais simples, né, para calcular o valor dessa integral. A gente sabe muito bem trabalhar com essa integral, vamos lá mostrar no quadro como é que funciona. Bom, essa é a questão mais simples do questionário que eu abri, certo? Ela não precisa método da substituição, ela não precisa calcular a área, simplesmente ela é integral, lógico, é a integral de toda função, ela é uma área, mas ela pede diretamente a integral da raiz cúbica de x, certo? Eu só preciso tomar cuidado com os elementos que eu vou utilizar, porque aqui eu vou precisar transformar essa raiz cúbica num expoente fracionário para eu poder fazer minha derivada, ficar mais fácil, né? Então, vê só, eu sei que vai continuar sendo a minha integral, né, de 1 a 8, o intervalo é de 1 a 8, da raiz cúbica de x em relação a x. Mas eu posso transformar isso aqui no seguinte, ó, em x elevado a 1 sobre 3 em relação a x. Por quê? Eu sei que quando eu transformo a minha raiz num expoente fracionário, eu trabalho com isso aqui muito melhor na hora de tirar a antiderivada, certo? Então, trazendo para cá, ó, eu já posso pular uma etapa, eu já posso vir direto para antiderivada, tá? Então, a antiderivada disso aqui é igual a x elevado a 1 sobre 3 mais 1, adicionar 1 no expoente, e embaixo 1 sobre 3 mais 1 também, não é isso? Tudo isso no intervalo de 1 a 8, certo? Então, o próximo passo que a gente vai tomar é o seguinte. Vamos logo resolver como é que vai ficar aquele expoente ali e resolver como é que vai ficar esse denominador. A gente sabe que a soma de 1/3 mais 1 é igual a 4 sobre 3. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó. Eu vou ficar com, em cima, x elevado a 4 sobre 3 e embaixo no denominador também 4 sobre 3. Tudo isso no intervalo de 1 a 8. Então, vê bem, essa fração aqui, a gente pode tirar ela do denominador com aquela regra, né? O denominador do denominador, ele passa a ser numerador. E quando ele vier aqui para frente, a gente pode tirar essa fração. Eu vou colocar aqui em vermelho para vocês verem o que acontece, ó. O denominador do denominador, ele vem para o numerador, então esse 3 vem para cá, certo? Então ele já não está mais aqui embaixo. E esse 4 aqui, eu posso trazer ele para fora desse denominador. Eu vou ficar com essa função, essa fração aqui, ó, fora do denominador. É o que eu quero fazer para ficar minha vida mais fácil. Então eu fico com 3 sobre 4, que multiplica x elevado a 4 terços. Não é isso? Pronto. No intervalo, lógico, lembrando, de 1 a 8. Então, vê só. Qual é o meu próximo passo? Meu próximo passo é tirar essa fração daqui, já que ela vai multiplicar o intervalo, quando x for 8, quando x for 1. Então, eu coloco ela para fora, tá? Então, eu vou ficar com 3 sobre 4, que multiplica quem? Que está dentro? X elevado a 4 sobre 3. Vamos trazer de volta esse expoente fracionário para a minha raiz, que vai ser mais fácil, ó. Raiz cúbica, tá? De x elevado a 4 no intervalo de 1 a 8. Agora sim, agora eu posso muito bem substituir quando o intervalo, quando o x for 8 e quando o x for 1, tá? Então eu vou ficar com 3 sobre 4, que multiplica, agora sim, no primeiro intervalo, raiz cúbica de quem? De 8 elevado a 4, substituir quando era 8, certo? Menos a raiz cúbica de quando x for 1 elevado a 4. E aqui eu já estou praticamente na minha última etapa. Só vamos prestar atenção numa coisa aqui que simplifica ainda mais nossa vida. Ó. Se eu tenho a raiz cúbica de 8 elevado a 4, é a mesma coisa que 8 elevado a 3 vezes 8, né? Naquela regrinha lá da potência, a multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então 3 mais 1 daria 4. Então o que é que eu faço? Eu trago esse 8 para o lado de fora. Eu vou ficar com 8 raiz cúbica de 8. Não é isso? Esse 8 saiu e esse 8 continua na raiz cúbica. Porém, eu sei que a raiz cúbica de 8 é 2. Então eu vou ficar com 8 vezes 2, que é igual a 16. Então 16 é o resultado de todo esse processo aqui, ó. Tá? E aqui é a mesma coisa. Quando eu tiver
1 elevado a 4, eu poderia fazer esse mesmo processo, mas 1 elevado a 4 eu sei que é 1, que a raiz cúbica de 1 também é 1. Então todo esse processo aqui é igual a 1. Então trazendo para cá, ó, eu fico com 3 quartos, que multiplica quem? Que multiplica 16, que é o resultado de tudo isso aqui, menos 1. Certo? E agora eu tenho, para o final, que 3 sobre 4 multiplica 15. Não é isso? Eu sei que o resultado disso aqui é 15. 3 vezes 15 igual a 45. No denominador aqui 1, 4 vezes 1 igual a 4. Resultado, 45 sobre 4. E como a gente viu, o valor dela é igual a 45 sobre 4, certo? Essa é a resposta, letra B. Como vocês podem ver, eu fiz uma segunda tentativa, tá? E essa aqui eu consegui finalizar em 15 minutos, porque eu já tinha 4 respostas. Uma das questões foi uma questão diferente que caiu, e foi essa que eu tive que resolver para mostrar para vocês também. Então vamos lá. Essa questão foi igual, certo? Essa questão aqui também foi igual, a questão 3. Essa questão 2 aqui também foi igual, que a gente calculou. A única questão que foi diferente foi essa aqui, ó, questão 4, que era para calcular a área dessa região aqui delimitada entre a equação y igual a 5x menos x ao quadrado e a função y igual a x, certo? Então é essa área aqui, ó. Vamos lá, vamos ver como é que a gente calcula isso aqui. Então, como vocês viram a questão, vamos dar uma estudada no que é que está acontecendo aqui, certo? A gente tem duas funções que estão mostradas nesse gráfico aqui, onde uma tem um traço que vem por cima da outra. E a gente já viu em questões anteriores que quando a gente vai calcular essa área aqui, ó, no intervalo de 0 a 4, e o intervalo de 0 a 4 significa que é exatamente onde essas figuras aqui se encontram. Na própria questão tem assim, ó, coordenadas 4, 4. Então a gente sabe que nesse intervalo que a gente for calcular, vai ser a área dessa figura toda aqui, ó, né, que é desenhada pela equação 5x menos x ao quadrado, certo? Subtraída por essa função aqui, ó, que é y igual a x, certo? O que significa dizer que a área que a gente quer calcular é essa área rachurada aqui, ó. É a área dita pela função formada pela parábola, subtraída pela área da função linear, certo? É essa aqui que a gente quer calcular. Então a gente sabe que para calcular a área de uma equação, a gente faz o quê? A integral dela, certo? Então a gente vai tirar a integral dessa equação aqui, certo? Menos a integral dessa equação aqui. Então vamos lá. Primeiro estabelecendo quem vai ser a minha área, certo? Eu já disse a vocês que vai ser quem? A integral no intervalo de 0 a 4 da função que está por cima. Então a integral primeiro de 5x menos x ao quadrado dx, certo? Tudo isso aqui menos a integral também no intervalo de 0 a 4 da função x, certo? Aqui também dx. Então, como a gente já trabalha com isso aqui, a gente sabe que isso aqui não tem dificuldade nenhuma, o que eu preciso fazer é o seguinte: antiderivada dessa primeira aqui, menos a antiderivada da segunda, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, só dando uma análisezinha nessa primeira aqui, a gente tem que a integral de uma subtração é a integral de um termo, então ficaria assim, ó, a integral de 0 a 4 de 5x, menos a integral de 0 a 4 de quem? De x ao quadrado. Certo? A gente pode fazer isso aqui separado, mas eu acho que a gente gastaria mais tempo assim. Então eu vou mostrar a vocês como fazer direto. A gente abre, né, o nosso cochete e a gente tem o que? A gente tem o 5x, eu vou tirar a antiderivada, então é expoente 1 mais 1, tranquilo? Tudo isso sobre 1 mais 1, certo? Isso aqui eu posso botar em parênteses, porque eu sei que foi desse termo aqui, ó, do 5x. E agora sim, subtraio de quem? Do x ao quadrado. E o x ao quadrado agora, antiderivada dele, tá? Então 2 mais 1 e embaixo 2 mais 1. Tudo isso eu estou tirando de qual intervalo? Do intervalo de 0 a 4. Esse foi a minha primeira integral. Agora eu vou fazer a integral desse termo aqui, que é a antiderivada de quem? De x. A antiderivada de x é expoente 1 mais 1 e embaixo repete o expoente. Todas as duas no intervalo de 0 a 4. Certo? Então vamos lá, colocando só em panos limpos como é que a gente vai ficar com isso aqui. Eu tenho que isso aqui vai ser
uma fração, não é? Isso aqui 1 mais 1 fica igual a 2, então eu vou ficar com 5 sobre 2. Vou fazer aquela reduzidazinha que a gente lembra que a gente fez em questões anteriores, ó. Vou ficar com, aqui dentro, 5 sobre 2, que multiplica x ao quadrado, certo? Tudo isso dentro de parênteses. E agora essa segunda parte aqui, menos, aqui também fica o quê? 1 sobre 3, não é isso? 2 mais 1, 3. Tiro esse 1 aqui para fora para a gente fazer uma fração. 1 sobre 3 que multiplica x a cubo. 1 sobre 3 que multiplica x ao cubo. E aqui eu fecho. Aqui eu vou ficar com quem? Aqui eu vou ficar com x ao quadrado sobre 2, certo? Eu vou colocar aqui bem apertadinho, ó, x ao quadrado sobre 2, só para a gente entender que isso aqui foi que veio daqui. Lembrando, intervalo 0 a 4 e intervalo 0 a 4. Já dei uma boa reduzida. O que é que eu vou fazer agora? Como eu tenho meus intervalos, eu já posso substituir diretamente. Se vocês quiserem, é o que eu vou fazer para ganhar tempo. Então vamos lá, reescrever. Ó. A gente pode substituir quando o intervalo... E tem uma dica aqui para vocês, para a gente ganhar mais tempo ainda. Percebam uma coisa. A gente não sabe que quando a gente substitui o intervalo, a gente vai ter... Quando x for 4, a gente vai substituir aqui igual a 4 e aqui também igual a 4. Então fica 4 ao quadrado, 4 à terceira. Só que tudo isso aqui, quando for 4, tem que subtrair depois de quando eu substituir igual a 0. Não é isso? E quando eu substituir igual a 0, presta atenção, ó, 0 ao quadrado, isso aqui vai zerar, não é isso? E isso aqui tudo zera. 0 ao quadrado, 0 ao cubo, isso aqui zera, e isso aqui tudo zera também. E quando eu substituir aqui também por 0, 0 ao quadrado, tudo isso zera. Então o zero vai ser insignificante. O que é que eu vou ter que dar prioridade aqui? Ao 4, certo? Eu só vou substituir quando o intervalo for, quando o x for 4. Então, se eu sabendo disso, eu sei que a minha parte final da integral dessas duas funções vai ficar 5 sobre 2, que multiplica x ao quadrado, só que só quando x for 4. Então, 4 ao quadrado. Já fiz a minha primeira parte. Isso aqui que subtrai quem? 1/3 de x ao cubo só quando x for 4. Então 1/3 de x ao cubo só que quando x for 4. Fechei a minha primeira parte aqui, ó, certo? Não preciso mais colocar intervalos, por quê? Porque o intervalo já substituiu. O 0 é irrelevante e o 4 eu já substituí. Isso aqui que subtrai de quem? Vou colocar colchetes aqui para mostrar também o que foi que eu fiz, ó. 4 ao quadrado, certo? Então 4 ao quadrado sobre 2. Pronto. Praticamente agora aqui é só conta de padaria, como diria meu amigo Tiago. Conta de padaria, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos fazer rapidinho de cabeça. Ó. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. Então 8 vezes 5, a gente tem 40 na primeira parte. Tá? Na segunda parte aqui, ó, 4 ao cubo, 64 dividido por 3, não divide. Então vou anotar aqui, ó, menos 64 sobre 3. Tudo isso menos quem? Menos 4 ao quadrado, 16, dividido por 2, 8. Certo? Então eu vou ficar com menos 8 aqui. Isso aqui continua sendo aquelas continhas de padaria, certo? O que é que eu vou fazer? Ó? Vou prestar atenção nesse denominador, que eu sei que ele vai ser o denominador comum dos 3 elementos. Então eu fico com 3, né? 3 que divide em 1, 3, que multiplica por 40, 120. 3 dividido por 3, 1, multiplica em cima 64. E 3 dividido 1, multiplica em cima 24. Fazendo isso aqui agora, a gente já pode terminar isso aqui. 120 menos 64, eu tenho 56. Menos 24, eu tenho 32. Então a resposta é que a área equivalente à subtração dessas funções, ou seja, essa área achurada aqui, essa área representada por essa curva até essa linha, no intervalo de 0 a 4, é igual a 32 sobre 3. Então, pelo que a gente calculou, a gente viu que o nosso resultado é igual a 32 sobre 3. Letra E. E como prometido, a gente volta aqui para a questão 1, né? Para calcular essa questão, que na minha opinião foi a mais difícil, né? Dessa semana. E a gente vai tentar calcular ela agora. Vamos ver no quadro como é que a gente calcula. Então, como prometido para vocês, vou resolver a primeira questão que caiu para mim no questionário, que foi a questão mais difícil, certo? E ela pede o comprimento do arco no intervalo de 0 a 1
quando y for igual a 1 mais 6x elevado a 3 meios. Essa daqui é a nossa função, certo? Primeiro a gente tem que entender o que é comprimento do arco. Então, só analisando o que é que ele quer nessa questão, quando ele pede comprimento de arco do intervalo onde x igual a 0 até x igual a 1, ele quer desse intervalo aqui, ó, onde x igual a 0 até quando x igual a 1, certo? O intervalo é esse. E o comprimento do arco quer dizer o comprimento dessa função aqui, ó, saindo de 0 até 1, tá? Ele quer saber quanto é que vale esse trecho aqui, ó, esse segmento, tá? Se chama o arco dessa função, tá bom? Agora que a gente já sabe o que é comprimento do arco, o que é que a gente tem que saber também, que é uma informação necessária? A gente precisa ter consciência de que o comprimento do arco ele é dado por uma fórmula, e essa fórmula é: o comprimento do arco é igual à integral do intervalo que ele pede, nesse caso é de 0 a 1, né? Então a gente sabe que é a integral de 0 a 1, de quem? Da raiz de 1 mais a derivada da função de x, certo? Só recapitulando, essa fórmula que a gente vai utilizar, ela significa o seguinte: eu preciso da integral no intervalo pedido de 0 a 1 da raiz de 1 mais a derivada da minha função onde eu vou retirar o arco, certo? E uma coisa que eu esqueci, isso aqui é ao quadrado, tá? Então é a derivada da função ao quadrado. Então depois que eu derivar a função, eu vou jogar ela aqui e ainda vou elevar ao quadrado. Tranquilo? Então vamos lá, ó. A gente tem que começar a fazer isso aqui. O meu primeiro passo é o quê? Meu primeiro passo é derivar essa função, que é a minha função inicial. Então, se a gente precisa tirar a derivada da função, então a gente já vai trazer essa função para cá, para começar a trabalhar com ela, certo? Se a minha função é 1 mais 6x elevado a 3 sobre 2, a derivada dela vai ser nada mais do que esse termo aqui, quando eu derivo, ele zera. E esse termo aqui, quando eu derivar, o que é que vai acontecer com ele? Eu vou subtrair 1 aqui no expoente. E esse expoente aqui vai descer. Então eu vou ficar com 3 sobre 2, que multiplica 6x. E 3 sobre 2 menos 1, eu fico com 1 meio aqui em cima. Correto? Então, agora, o que é que eu vou fazer? Esse 3 meios multiplica 6x, eu fico com 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9x elevado a 1 meio, tá? O que é interessante a gente destacar é que, como eu vou pegar essa derivada aqui, que eu acabei de descobrir, e eu vou jogar aqui dentro dessa integral, eu já vou trabalhar com ela aqui, ó, para ver como é que ela vai ficar quando eu elevar ao quadrado, tá? Então eu tenho aqui, ó, 9x 1 meio elevado ao quadrado, tá? Então eu tenho aqui 9 ao quadrado igual a 81, certo? E x elevado a 1 meio ao quadrado é potência de potência, então é 1 meio vezes 2, que é igual a x elevado a 2 sobre 2, que nada mais é do que o próprio x, certo? Então eu já dei uma pulada, né? Uma pulada de obstáculo aqui, e eu sei que isso aqui é a derivada da minha função ao quadrado, é 81x. Então, eu vou ter a integral, né? Para saber o comprimento, eu vou ter o quê? Para saber o comprimento do meu arco, eu vou ter a integral no intervalo de 0 a 1, de quem? Da raiz de 1 mais a derivada da função elevada ao quadrado, que eu já sei lá que é quem? 81x, certo? Tudo isso derivada de x. Então, agora o que é que eu vou fazer? Como eu não consigo tirar a derivada, a antiderivada, né? Porque a integral é a antiderivada. Como eu não consigo tirar essa antiderivada aqui, eu preciso utilizar um processo que me facilite, que é o processo da substituição, que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou dizer que quem está aqui dentro dessa raiz é o u, certo? Vou trocar o elemento. Então, 1 mais 81x é igual a u, o que quer dizer que a derivada de u em relação a x, que é a chamada du dx, é igual a quem? Quando eu derivo 1 vai para 0, quando eu derivo 81x vai para
81, certo? Então eu fico que a derivada de u em relação a x é 81. Porém, quando eu trocar e colocar esse u aqui, eu ainda vou ficar derivando em relação a x. Eu preciso substituir essa derivada de x para a derivada de u. Então eu vou isolar a derivada de x. Então eu vou ficar com, trago esse 81 para cá e o dx vai para lá, ó. Então eu fico com du sobre 81 é igual a dx. Pronto, onde era dx aqui agora, eu já vou poder utilizar o du sobre 81. Só que tem uma coisinha aqui que ainda está me incomodando, certo? Vou isolar essa parte aqui, ó. Mas tem uma coisinha que ainda está me incomodando. Que é o quê? Eu não posso utilizar esse intervalo aqui quando eu estiver utilizando agora o meu termo u e a derivada de u. Eu vou utilizar esse intervalo é para x. Esse intervalo aqui foi estabelecido quando eu derivo em relação a x. Eu preciso derivar em relação a u, a antiderivada é em relação a u. Então meu intervalo também tem que mudar. Então só vou fazer uma substituição aqui, ó. Muito simples, ó. Quando u for igual a 0, 1 mais 81 vezes 0, certo? E quando u for igual a 1, tá? Eu vou ter 1 mais 81 vezes 1, tranquilo? Então eu sei que meus intervalos de u vão ser quem? Os intervalos para u, para a integral de u, quando x era 0 e 1 agora, esses meus intervalos vão ser iguais a quem? 81 vezes 0, 0, mais 1, 1. 81 vezes 1, 81, mais 1, 82. Então, esses aqui são os intervalos que eu vou utilizar agora. Então, como é que vai ficar meu comprimento? O comprimento é igual à integral nos intervalos de 1 a 82. Tá? De quem? Da raiz de u, todo esse termo aqui agora substituído, a raiz de u, multiplicando. E dx é quem agora? Dx é du sobre 81. É a derivada de u sobre 81. Como eu já mostrei para vocês aqui, a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, eu vou transformar isso aqui, ó, num expoente fracionário, né? Que a gente já trabalha com isso há um tempo. E isso aqui, eu vou transformar ele em quê? No du isolado, que multiplica uma fração, né? 1 sobre 81. Então, vamos para o próximo passo. Meu próximo passo é continuar, que o comprimento ele é igual à integral de quem? Ele é igual à integral de 1 a 82 de quem? Se isso aqui virou uma fração, eu vou trazer ela aqui para frente só para a gente ver o que acontece com ela. Ó. 81, que multiplica quem? Que multiplica a minha raiz de u, mas que eu transformei em u elevado a 1 meio, não é isso? E que multiplica quem? O meu du, derivada de u. E agora, que a gente sabe, a gente vai trazer essa constante para fora, né? A integral da constante, eu trago ela aqui para fora. Então ela vai ficar 1 sobre 81. A integral permanece no intervalo de 1 a 82. E agora eu vou ver o que é que eu faço com isso aqui, ó. Essa daqui já veio para fora. Agora eu vou ver o que é que eu faço com isso aqui, ó. Que é a nossa função agora, u elevado a 1 meio. Que nada mais é do que o quê? Eu já vou apagar aqui, já vou pular uma etapa, né? Eu vou colocar o que aqui agora? Eu vou colocar isso aqui que multiplica quem? U a 1 sobre 2 mais 1, né? Já estou tirando a derivada de quem? De 1 sobre 2 mais 1, certo? E fecho aqui, colocando o intervalo de 1 a 82. Então vamos lá. Chegando nos últimos passos, o que é que eu tenho que fazer ali agora? Ó? Eu tenho que o meu u, eu vou resolver aquele expoente do u e o denominador também. Então meu denominador aqui eu fico com 1 sobre 81, que multiplica quem? Que multiplica u elevado a 3 meios, né? 1 meio mais 1, 3 meios, e aqui embaixo também 3 meios. Eu já utilizei essa regra aqui do denominador, né? O denominador de um denominador eu jogo ele para cima, então aqui em cima, ó, ele sai daqui, vem para cá, certo? Tirei ele daqui. E esse 3 aqui também eu vou juntar com esse 2 aqui, ó, eu vou colocar para fora, como ele é uma constante que vai multiplicar o u nos dois intervalos. Então aqui fora eu vou ficar com 1 sobre 81, que multiplica 2 sobre 3, e agora sim o bicho pega aqui dentro. Eu vou ter u elevado a 3 sobre 2, que eu sei que nada mais é do que o quê? Do que u, raiz quadrada de u, a terceira. Não é isso? Pronto.
Isso aqui nos intervalos de quando U for igual a 1 a 82. Agora eu só faço acabar a minha questão. Não tem muita dificuldade não aqui não. Mesmos passos que eu fiz nas questões anteriores. Ó. 1 vezes 2, 2. Tá? 81 vezes 3, 243. Quem é que fica dentro do meu cochete? Vou substituir os intervalos. Ó. Quando U for igual a 82, certo? Então eu vou ficar com a raiz quadrada de 82 ao cubo, certo? Menos quando U for igual a 1. Vou ficar com a raiz quadrada de 1 ao cubo. É isso? Perfeito. Então vamos lá. Último passo. Para finalizar, eu vou fazer o seguinte, ó. Preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Lembra que eu mostrei a vocês que a raiz de 82 à terceira é o mesmo que a raiz de 82 ao quadrado vezes 82? Eu fiz isso na outra questão. Então, ó, cortou aqui raiz quadrada com raiz quadrada, eu fico com 82 raiz de 82. E aqui eu tenho que 1 ao cubo é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então aqui me resta 1, certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse resultado aqui e já vou jogar aqui, ó, o meu resultado. Continuo com essa minha fração, então 2 sobre 243, que multiplica quem? Que está lá dentro. 82 raiz de 82 menos 1, certo? E esse é o resultado da minha questão. O que quer dizer que 2 sobre 243, que multiplica 82 raiz de 82 menos 1, é o comprimento do arco da minha função. Quer dizer que desse ponto aqui, percorrendo a função, até chegar nesse ponto aqui, que é o intervalo de 0 a 1, esse comprimento aqui é 2 sobre 43, que multiplica 82 raiz de 82 menos 1. Tá bom?